Meu nome é Claire Donovan. Tenho 31 anos e o último Natal me ensinou algo que eu devia ter aprendido há muito tempo. Algumas pessoas não te convidam para a mesa porque te amam. Elas te chamam só para poder aproveitar te ver ali, sem ser desejada. No jantar, caixas de presente iam deslizando pela toalha de mesa, uma atrás da outra. Cada uma embrulhada com um cuidado exagerado, cada uma aberta com aplausos, piadinhas internas, e aqueles discursos bonitinhos que famílias fazem quando realmente querem dizer algo. Eu esperei mais do que devia. Até sorri mais do que devia. E aí cometi o erro de fazer a pergunta mais simples do mundo. Tem um pra mim também? Meu pai nem hesitou. Se recostou na cadeira, revirou os olhos e disse: Ah, por favor. Você devia agradecer por a gente ainda deixar você sentar à mesa. Minha tia riu na mesma hora. Fica feliz que a gente ainda lembra do seu nome. E todo mundo seguiu. Aquela risada de quem acha que humilhar alguém não tem problema, desde que aconteça com frequência. Eu lembro do barulho dos talheres batendo no cristal. Do jeito que ninguém parecia constrangido. Do jeito que continuaram comendo, como se eu fosse só parte do entretenimento. Eu não chorei. Não discuti. Só olhei para ele e disse: Bom saber. E ainda fiquei ali tempo suficiente para deixar todo mundo confortável de novo. Essa foi a parte que mais ficou na minha cabeça depois. Não o insulto, nem a risada, mas como foi fácil para eles. Como parecia ensaiado. Como soava definitivo. 2 meses depois, essas mesmas pessoas estavam na porta da minha casa, batendo com força, gritando meu nome como se, de repente, isso importasse. Antes de eu te contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu saí, me diz, que horas são aí para você agora e de onde você tá assistindo? Tô curiosa para ver até onde essa história vai chegar. O jantar de Natal foi no Grand Monarch Station Hotel, uma antiga estação de trem restaurada que virou um restaurante de luxo, perto de Milwaukee. Cheio de lustres de latão, pedra polida, e um calor falso. Era exatamente o tipo de lugar que meu pai adorava. Caro o suficiente para impressionar estranhos e aconchegante o bastante para esconder a crueldade. Naquela noite, quando finalmente parei de ter esperança e comecei a prestar atenção de verdade, percebi que os presentes não eram aleatórios. Eram apresentações. Minha irmã mais nova, Lauren Donovan, ganhou brincos de diamante em forma de floco de neve e um discurso sobre como ela sempre soube se portar com elegância. Minha tia, Denise Harper, recebeu uma agenda de couro personalizada com as iniciais em dourado, porque, segundo meu pai, ninguém mantém essa família organizada como a Denise. Meu tio, Victor Harper, ganhou um decanter de uísque vintage, junto com uma piada dizendo que ele era o único homem da família que ainda entendia o que é lealdade. Até o namorado da Lauren ganhou abotoaduras, porque, nas palavras do meu pai, ele era o tipo de homem que sabe construir alguma coisa na vida. E aí tinha eu. Sem presente, sem envelope, nem sequer um pacote de brincadeira para tentar disfarçar a situação. Nada. Teria sido menos cruel se eles tivessem esquecido. Mas não esqueceram. Eles planejaram me deixar de fora. Robert Donovan, meu pai, passou a maior parte da minha vida tratando a aprovação como um prêmio, algo que você só ganha se virar alguém que ele possa exibir para os outros. Ele gostava de sucesso bonito. Gostava de pessoas que ele conseguia descrever em uma frase numa mesa de clube chique. Lauren se encaixava perfeitamente nisso. Trabalha com imóveis de luxo, se veste bem, sorri na hora certa, e nunca enfrenta ele em público. Eu já era o oposto. A filha que tem bota de segurança no porta-malas, manuais técnicos no escritório e uma carreira que quase ninguém entende, até precisar dela. Eu sou engenheira de proteção contra incêndio. Passo meus dias analisando sistemas de evacuação, projetos de sprinklers, falhas de controle de fumaça, capacidade de ocupação, e milhares de detalhes invisíveis que impedem o pânico de virar tragédia. Meu pai também gostava de tirar sarro disso. Minha filha ganha vida checando o corredor e cano no teto, ele disse uma vez num brunch, sorrindo como se fosse algo fofinho. Ele nunca mencionava que construtoras, seguradoras, advogados e fiscais da prefeitura me ligavam quando milhões dependiam de um prédio poder ou não abrir. De volta ao jantar, depois que as risadas diminuíram, Lauren me deu aquele sorrisinho frágil, aquele que a pessoa usa quando quer parecer boa por não ter rido alto demais.
Denise tomou um gole de vinho e perguntou se eu ainda fazia aqueles relatórios chatos de segurança. Vitor disse. Combina com a Claire. Ela sempre teve talento para dizer tudo que pode dar errado. Robert levantou a taça e completou. Pelo menos ela finalmente achou uma carreira onde o pessimismo dá dinheiro. Mais risadas. Eu olhei ao redor daquela mesa e percebi uma coisa feia. Ninguém ali esperava que eu me defendesse, porque, todo ano, eu ensinei eles a não esperar isso. Todo ano eu aceitava a cadeira pior, a piada mais leve, o convite de última hora, e dizia para mim mesma que família exige paciência. Naquela noite, comecei a notar coisas que antes eu ignorava. Meu pai me colocou na ponta da mesa, perto da área de serviço, quase escondida atrás de uma coluna. O cartão com meu nome era escrito à mão, em um papel diferente dos outros, como se tivessem me incluído de última hora. O garçom perguntou 2 vezes se eu fazia parte do grupo. E ninguém se apressou para corrigir. É assim que o desrespeito funciona, quando vira tradição, começa a parecer algo normal. Eu fui embora depois da sobremesa, sem fazer cena. Não porque eu era fraca, mas porque, finalmente, a clareza tomou o lugar da dor. Atravessei o lobby decorado do hotel, passei pela árvore gigante de Natal, pelos casais tirando foto, pelo violinista perto da escada. E, pela primeira vez em anos, eu não me senti rejeitada. Eu me senti esclarecida. Fiquei sentada no carro por 15 minutos, com o motor desligado e as mãos no volante, repetindo só uma frase na cabeça. Bom saber. Não porque sou inteligente, mas porque era verdade. Bom saber o que eu era para eles. Bom saber o que eu não era. Bom saber exatamente o quão pouco eles achavam que iam perder continuando a me tratar como um tanto faz dentro da minha própria família. O que ninguém ali entendia é que eu já tinha passado quase 1 ano ajudando meu pai de um jeito que ele mal valorizava, e definitivamente não merecia. Ele estava tentando abrir um espaço de casamentos de alto padrão numa antiga fábrica à beira do lago, chamada Wintermere House. O projeto estava um caos, atrasos em licenças, correções de inspeção, limites de ocupação, exigências de seguradoras. Ele adorava dizer por aí que construiu tudo sozinho. Mentira. Durante 10 meses, fui eu que revisei documentos de empreiteiros de madrugada, refiz planos de evacuação, apontei materiais decorativos perigosos, corrigi layouts de salão que não estavam dentro das normas. E ainda apresentei ele a contatos da minha área que só aceitaram atender ele porque confiaram em mim porque eu fiz eles acreditarem que o projeto ainda podia dar certo. Eu nunca cobrei nada. Dizia para mim mesma que estava ajudando a família. O Natal me mostrou o que família significava para eles. E até o Ano Novo, eu fiz a primeira mudança silenciosa, aquela que ninguém viu chegando. Eu não acordei no dia seguinte transformada em outra pessoa. Seria uma história mais bonita, mas não seria verdade. Na primeira semana depois do Natal, eu só estava com uma raiva comum. Ignorei ligações. Deixei mensagens sem resposta. Fiquei olhando fotos da família no celular, e comecei a apagar uma por uma. Sem drama. De forma metódica. Uma viagem pro lago, onde o Robert elogiava a Lauren por iluminar qualquer ambiente, enquanto me pedia para arrumar as cadeiras dobráveis porque eu era melhor com logística. Delete. Um jantar de aniversário onde a Denise disse que eu ficaria mais bonita se sorrisse menos mostrando os dentes. Delete. A foto do início da obra na Wintermere House, onde todo mundo segurava pás cerimoniais, menos eu, mesmo com o pacote de segurança corrigido feito por mim na mão do Robert. Delete. Tinha algo libertador em nomear cada memória antes de apagar. Não porque eu queria esquecer tudo, mas porque eu queria ver com clareza. Se eu ia decidir se essas pessoas ainda tinham lugar na minha vida, eu precisava parar de romantizar o que realmente aconteceu. Numa sexta-feira à noite, minha melhor amiga, Tessa Brooks, apareceu lá em casa com comida tailandesa e uma sinceridade brutal do tipo que salva a gente de mentir para si mesma. A Tessa me conhece desde a faculdade, e odeia minha família com um autocontrole que merecia prêmio. Ela sentou de pernas cruzadas no meu sofá, me viu apagando mais uma foto e disse: "Sabe o que é louco? Eles continuam te machucando porque acham que você sempre vai confundir lealdade com estar disponível." Eu ri uma vez. Aquela risada que parece que vai virar choro, mas você já tá cansada demais pra isso. Ela não estava errada.
O Robert nunca me ligava para saber como eu estava, a não ser quando precisava de uma opinião profissional disfarçada de apoio de filha. Denise adorava me apresentar como a inteligente, naquele tom frio que as pessoas usam quando inteligência é meio elogio, meio crítica. Vitor só lembrava do meu número quando não entendia algum formulário de seguro. Lauren era mais difícil de entender, porque ela nunca era abertamente cruel por muito tempo. O talento dela era outro, permissão silenciosa. Ela via tudo acontecer, e ajustava o sorriso dependendo de quem estava no ambiente. Uma semana depois do ano novo, Robert me mandou um e-mail em vez de mensagem. Não tinha pedido de desculpa. O assunto era, pergunta rápida sobre código. Aquilo já dizia tudo. Ele anexou plantas atualizadas da Wintermere House e queria saber se aumentar a capacidade do salão principal ia dar algum problema antes da revisão final do banco. Fiquei olhando aquele e-mail por um minuto inteiro. Nenhuma menção ao Natal. Nenhum reconhecimento da humilhação. Nenhum como você está? Só trabalho. Só cobrança. Só aquela velha certeza de que eu ia ignorar minha própria dignidade porque ele tinha prazo. Eu escrevi 3 respostas, e apaguei todas. Depois liguei pro advogado que me ajudou a montar meu negócio de consultoria e fiz uma pergunta simples. Se um cliente continua usando meu trabalho antigo, meus contatos e meu apoio implícito depois que a relação acabou, qual é a forma mais limpa de cortar isso profissionalmente? A resposta foi simples, e perfeita. Notificação por escrito. Limites claros. Sem emoção no texto. Sem acusações que você não pode provar. Sem linguagem de família. Só limites. 2 dias depois, Robert recebeu um aviso formal da minha empresa. Dizia que, a partir daquele momento, eu não estava mais revisando, aprovando, consultando ou permitindo o uso do meu nome, análises, e-mails anteriores ou recomendações para Wintermere House ou qualquer projeto ligado a ela. Também exigia que todos que estavam copiados nos e-mails antigos fossem informados de que eu não era a engenheira responsável, não era a aprovadora de segurança, e não estava disponível para mais esclarecimentos. Eu enviei o documento pro Robert, pro empreiteiro principal, pro gerente do projeto, pro arquiteto, pro consultor de risco do banco, e pro corretor de seguros que vinha confiando bastante nas minhas garantias informais de que o projeto poderia, eventualmente, cumprir as exigências. Eu não acusei ninguém de fraude. Não ameacei ninguém. Eu só tirei da equação a única coisa com a qual meu pai contava, sem nunca valorizar, a minha credibilidade. Um único e-mail mudou o rumo do projeto dele em menos de 48 horas. Perguntas que estavam sendo adiadas voltaram na hora. O banco exigiu uma revisão independente antes de liberar mais dinheiro da obra. A seguradora se recusou a fechar contrato até que um novo consultor de segurança confirmasse todas as correções. O arquiteto, que só tolerava o Robert por minha causa, parou de atender às ligações dele tarde da noite. A empresa de decoração teve que retirar tecidos importados das cortinas depois que alguém, provavelmente um fiscal da prefeitura, mas eu nunca perguntei, apontou problemas de propagação de fogo, exatamente os mesmos que eu já tinha avisado o Robert antes. Depois disso, a cidade marcou uma nova inspeção e descobriu que o corredor da suíte de noiva, lá em cima, tinha sido estreitado por mudanças na marcenaria, reduzindo a saída de emergência abaixo do permitido. Problemas pequenos, separados. Problemas caros, juntos. Problemas catastróficos, se todo o seu negócio depende de abrir na temporada de casamentos da primavera. E mesmo assim, Robert não pediu desculpa. Em vez disso, me ligou e deixou um áudio que começava assim. Não sei que joguinho você acha que tá fazendo. Depois veio mensagem da Denise. Isso é infantil. Você sabe quanto seu pai investiu. Vitor mandou. Família não faz isso com família. Lauren demorou mais, e depois escreveu. A gente pode conversar? O pai tá muito estressado. Essa quase me pegou. Não porque era sincera, mas porque mostrou perfeitamente a hierarquia. Humilhação no Natal pra mim. Empatia urgente pra ele. Fiquei olhando pra tela e, finalmente, fiz a pergunta que eu devia ter feito anos antes. Se minha família não precisa de mim como pessoa, por que ainda deveria ter acesso a mim como recurso? Até fevereiro, a situação piorou.
Uma assessora de casamentos da região parou de indicar a Wintermere House depois de ouvir que a data de abertura estava incerta. Um cliente corporativo retirou o depósito porque o Robert não conseguia garantir a liberação de ocupação. O banco pediu novas projeções de custo, e os números estavam feios. Ele contou com um final tranquilo porque achava que ainda tinha meu trabalho à disposição. Não tinha. Eu não ataquei ele. Eu só parei de salvar. E aí, numa terça-feira cinza, no fim de fevereiro, a câmera da minha campainha acendeu, mostrando 3 rostos familiares e uma verdade difícil. Eles finalmente entenderam o que eu tinha tirado deles. Robert Donovan estava na minha porta, com um casaco de lã que provavelmente custava mais que meu primeiro carro, batendo com força, como se força pudesse reabrir acesso à minha vida. Denise estava ao lado, cabelo impecável apesar do vento, já com cara de ofendida pelo meu silêncio. Victor ficava olhando para a rua, como se ainda desse para evitar o constrangimento em público. Lauren estava um pouco atrás deles, pálida, inquieta, abraçando o próprio corpo por causa do frio. Eles tinham dirigido mais de 3 horas, de Lake Geneva até minha casa em Grand Rapids, porque as ligações que eu ignorei acabaram, e o projeto estava desmoronando mais rápido do que o orgulho do Robert conseguia lidar. A câmera da campainha gravou tudo. Claire! Ele gritou. A gente precisa conversar. Por favor, abre a porta. A voz dele parecia arranhada, como se tivesse passado por vidro quebrado. Denise se aproximou e disse. Isso já foi longe demais. Victor completou. A gente não vai embora até você aparecer aqui. Então Robert bateu com força na porta de novo e gritou. Você tá destruindo essa família por causa de uma piada no Natal. Essa frase me fez rir. Eu não abri na hora. Fiz um café primeiro. Fiquei na cozinha, descalça, no piso aquecido, ouvindo eles pelo interfone, com uma calma quase clínica. 2 meses antes, eu estava sentada à mesa aprendendo quanto eu valia para eles, quando achavam que tinham todo o poder. Agora, eles estavam aprendendo outra coisa. Desprezo sai caro, quando você direciona para a pessoa errada. Olhei a hora, terminei de servir meu café, e só então abri a porta. Mas não completamente. Só o suficiente para olhar para eles, sem convidar ninguém para entrar. Robert começou a falar antes mesmo de eu abrir a boca. Que diabos você tá fazendo? Ele disparou. O banco tá travando dinheiro, a seguradora quer outro consultor, todo mundo acha que tem um problema grave de segurança. Eu me apoiei na porta e respondi. Tem vários problemas de segurança. Eu escrevi sobre todos eles, várias vezes. Denise cortou. Não vem bancar a esperta. Olhei para ela e disse. Essa sempre foi uma das coisas que vocês mais odiaram em mim, né? O fato de eu ser útil de um jeito que vocês não conseguem controlar. Lauren se encolheu um pouco. Victor murmurou. Isso não tá ajudando. Mas o Robert já estava alterado demais para parar. Você não precisava humilhar a gente assim. Ele disse, com a voz tremendo de raiva. Foi aí que algo dentro de mim mudou. A dor virou gelo. Humilhar vocês? Eu repeti. No jantar de Natal, você olhou na minha cara, na frente de todo mundo, e disse que eu devia agradecer por poder sentar à mesa. A Denise disse que eu devia ficar feliz por vocês ainda lembrarem do meu nome. E todo mundo riu. Depois, em janeiro, você me mandou um e-mail perguntando de código como se nada tivesse acontecido. Então vamos não usar a palavra humilhar como se fosse só de vocês. Ele travou o maxilar. Denise cruzou os braços. A gente tava brincando, ela disse, naquele tom clássico de defesa de família que já justificou 1000 cortes. Não, eu respondi. Vocês estavam medindo. Queriam me lembrar do meu lugar. Victor tentou uma abordagem mais calma. Claire, seu pai tá sob muita pressão. Se esse projeto falhar, ele perde uma fortuna. Eu tomei um gole de café e disse. Então ele devia ter tratado com mais respeito a pessoa que estava segurando o fósforo. Ninguém falou nada por um segundo. Não porque foi dramático, mas porque era verdade. Robert então abaixou o tom de voz. Provavelmente percebeu que a raiva não estava funcionando. O que você quer? Ele perguntou.
E ali estava a pergunta por trás de todas as nossas interações. Não era como você está? Não era o que você precisa para ficar bem? Era negociação. Acesso. Troca. Eu olhei por cima dele, pro SUV preto parado na rua, e disse: eu queria uma família. Essa opção já acabou. Lauren finalmente deu um passo à frente. Claire, por favor, ela disse, baixo. O pai tá um caos. O banco disse que, se a revisão de março não passar, eles podem cobrar parte da dívida. Denise tá tentando achar outro consultor. A Lauren continuou, mas ninguém quer pegar esse projeto nessa altura. A gente só precisa da sua ajuda, mais uma vez. Eu olhei para ela, e quase senti pena. Quase. Mais uma vez? Eu repeti. Foi exatamente essa frase que construiu todo esse desastre. Robert tentou recuperar a autoridade. Você é minha filha. Eu respondi na hora. Exatamente. Não sou seu plano de emergência de graça. A expressão da Denise quebrou. Você tá mesmo fazendo isso por causa de sentimentos feridos? Ela perguntou. Eu repeti, olhando direto para ela. Sentimentos feridos? Não. Eu tô fazendo isso por uma vida inteira sendo tratada como ferramenta. O Natal só foi a primeira vez que eu parei de fingir que não percebia. Victor olhou para Lauren, talvez esperando que ela ainda conseguisse me convencer. Mas Lauren cometeu um erro. Ela falou algo que claramente tinha ensaiado no carro. O pai te comparava comigo porque queria que você se esforçasse mais. Eu fiquei olhando para ela. Não, Lauren. Ele me comparava com você porque sabia que eu sempre voltaria, e você sempre se beneficiaria disso. Aquilo pesou. Mais do que qualquer outra coisa que eu tinha dito até ali. O rosto da Lauren mudou primeiro. Depois o do Robert. E então a Denise estreitou os olhos, percebendo que eu não estava mais ali para fingir perdão só para eles atravessarem um momento difícil. Eu abri a porta um pouco mais, saí para a varanda, e deixei o vento frio de fevereiro bater em todo mundo igual. Vocês dirigiram 3 horas para pedir ajuda, eu disse. Então tá. Vamos conversar. Mas dessa vez vocês vão ouvir tudo. Não a versão editada que protege o conforto de vocês. Eu não convidei ninguém para entrar. Fiquei ali fora, com eles no frio, o que parecia justo, considerando quantos invernos meus eles ignoraram sem se importar. Robert ficava olhando por cima do meu ombro, como se ainda existisse alguma chance de entrar, de retomar o controle. Não existia. Vocês querem transformar isso em um problema da Wintermere House, eu continuei. Mas aquele lugar é só a fatura. A conta venceu faz anos. Denise soltou um deboche baixo. Eu ignorei. Você lembra do meu jantar de premiação no último ano da faculdade? Perguntei pro Robert. Você disse pros seus amigos que a Lauren era sociável, e eu era a que fazia qualquer ambiente parecer dever de casa. Lembra do fim de semana na casa do lago, quando Victor perguntou se eu já tinha aprendido a me vestir como uma mulher que gosta de ser vista? Lembra quando você mandou no grupo da família o anúncio da minha licença de engenheira com a mensagem: bom, pelo menos um dos meus filhos sabe ler contrato? Robert tentou me interromper. Eu levantei a mão. Não. Você vai ouvir. Esse é o preço de estar na minha porta. Victor ficou olhando pro chão. Denise parecia furiosa. Lauren parecia enjoada. Ótimo. Pela primeira vez, o desconforto estava distribuído de forma justa. Vocês ficam chamando o Natal de piada, eu continuei. Então vamos falar de piada. Piada é engraçada porque todo mundo sobrevive a ela. O que aconteceu naquela mesa não foi piada. Foi um lembrete público de que eu estou abaixo da aprovação de vocês. Abaixo das aparências, abaixo daquela versão perfeita de família que vocês mostram pros outros. O motivo de vocês estarem aqui agora não é porque entenderam isso. Vocês estão aqui porque tiraram da Wintermere House e machucou vocês numa linguagem que vocês respeitam: dinheiro, prazo, reputação. Essa foi a primeira coisa honesta entre a gente em anos. Robert puxou o ar com força e disse: Você tá sendo dramática. Eu sorri, sem calor nenhum. Você quer drama?
Então toma. O consultor de risco do banco me ligou semana passada para confirmar que eu não estava mais envolvida. Ele perguntou se minha saída tinha a ver com problemas não resolvidos de segurança. Eu disse que não ia comentar além do que já estava no documento. Sabe o que isso fez? Obrigou eles a assumir o pior cenário. É isso que profissionais fazem quando a certeza some. Eles apertam, atrasam, se protegem. É por isso que o dinheiro travou. Robert ficou parado. Ele não sabia dessa parte. Denise olhou para ele, depois para mim. Você pode consertar isso, ela disse. Talvez, eu respondi. Tecnicamente, talvez. Pessoalmente, não. Então Robert falou algo que ele provavelmente achou que ia me colocar de volta no meu lugar. Sua irmã nunca faria isso. Ali estava. A velha comparação, como uma faca que ele sempre guardava para usar. Mas já era tarde demais. Não, eu disse. A Lauren nunca faria isso porque nunca precisou sobreviver sendo tratada como descartável dentro da própria família. A Lauren recebeu elogios, joias, oportunidades, contatos, compreensão. Eu recebi utilidade. Vocês não comparam a gente porque ela é melhor. Vocês comparam porque isso permite continuar falhando comigo, sem precisar admitir. Lauren falou baixo. Isso não é justo. Eu olhei para ela. Justo nunca foi. Por um momento, ninguém disse nada. Então eu fiz algo que até aquele instante só tinha planejado em partes. Peguei a pasta que eu tinha trazido e tirei 4 cópias de um documento. O que é isso? Vitor perguntou. A resposta de vocês, eu disse. Cada papel era um aviso formal de não contato, preparado pelo meu advogado. Não era nada dramático de tribunal, só uma instrução oficial dizendo que qualquer comunicação comigo, dali para frente, teria que ser documentada e apenas sobre registros pendentes de projetos antigos. Também deixava claro que eu estava recusando qualquer convite pessoal, encontros de família e pedidos informais de ajuda profissional. Não porque eu estava sensível, mas porque eu tinha terminado. Eu entreguei primeiro pro Robert. O rosto dele ficou pálido, com uma raiva que, pela primeira vez, não tinha para onde ir. Denise nem quis pegar o dela, até a Lauren colocar o papel na mão dela, em silêncio. Vitor leu o dele, e pareceu, pela primeira vez, envergonhado. Robert amassou metade da primeira página e disse: Você não pode estar falando sério. Eu olhei direto para ele. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Denise disparou. Então é isso? Você tá jogando a gente fora? Eu respondi, calma. Não. Eu só tô devolvendo o que vocês me deram. Vocês passaram anos me mostrando exatamente qual era o meu lugar. O Natal só foi o momento em que vocês falaram isso de forma clara o suficiente, para eu parar de mentir para mim mesma. Eu bati de leve na pasta. Isso aqui, é eu aceitando os termos de vocês. Lauren começou a chorar. Mas, dessa vez, isso não me abalou como antes. Não porque eu sou cruel, mas porque o momento importa. Lágrimas depois das consequências não são a mesma coisa que cuidado antes delas. Claire. Ela disse, com a voz tremendo, eu não sabia que era tão ruim assim. Eu respondi, sincera. Não sabia porque nunca foi ruim o suficiente para te incomodar. Ela levou a mão à boca. Robert me olhava como se eu tivesse virado outra pessoa. Mas a verdade era mais simples. Eu só passei a me enxergar. Ele mudou de estratégia de novo. O desespero finalmente passando na frente do ego. Se o banco cobrar a dívida. Ele disse, mais baixo, eu posso perder a Wintermere. A casa tá ligada nisso. A Denise investiu dinheiro também. O Vitor trouxe investidores. Isso não afeta só a mim. Eu deixei aquilo no ar. Foi a primeira coisa que ele disse naquela manhã que parecia mais verdade do que autoridade. Então talvez a lição se espalhe, eu respondi. Talvez da próxima vez vocês lembrem que pessoas que vocês humilham, em público ou em privado, não ficam boazinhas para sempre. Talvez da próxima vez vocês não assumam que ser necessário significa ser propriedade. Ele parecia mais velho de repente, menor, de alguma forma.
Por um segundo, eu vi a versão dele que eu passei anos tentando alcançar. O pai que eu achava que existia em algum lugar por baixo de tudo aquilo. Mas ele tinha trazido 3 pessoas até a minha porta para me pressionar a salvar o investimento dele, depois de uma vida inteira usando afeto como moeda. Eu não ia recompensar isso com uma reconciliação que só serviria para trazer conforto de volta para ele. Então ele fez a última pergunta. Então o que você tá dizendo? E naquele momento, tudo dentro de mim ficou calmo. Eu olhei para cada um deles, Robert, Denise, Victor, Lauren, e disse: hoje, eu não tô pedindo desculpa. Não tô negociando mais uma chance. Eu só preciso que vocês entendam o que já perderam. Vocês não me perderam hoje de manhã. Vocês me perderam no Natal. Hoje é só o primeiro dia em que vocês foram obrigados a perceber isso. Ninguém se mexeu. O vento arrastava folhas secas pela varanda. E, em algum lugar na rua, um cachorro latiu 2 vezes, uma coisa absurdamente normal, contrastando com o que estava desmoronando ali na frente. Robert me olhava como se ainda acreditasse que existia alguma frase, alguma ordem, alguma culpa baseada em laço de sangue que pudesse me puxar de volta. Denise foi a primeira a reagir. Você tá punindo todo mundo porque é sensível demais para aguentar brincadeira de família, ela disse, segurando o papel com a mão impecável. Você sempre fez tudo parecer mais pesado do que precisava. Antes, essa frase teria me atingido. Mas ali, na varanda, soou só como ruído. Não, eu disse. O que torna as coisas pesadas é a repetição. Padrão. Direito achado. Um insulto isolado machuca. Um padrão de uma vida inteira vira estrutura. Vocês construíram isso. Eu só não moro mais aí dentro. Victor tentou uma última cartada, mais prática. Olha, fala o que você quiser, mas não deixe a emoção estragar algo que ainda pode ser resolvido. De novo essa palavra, emoção. Como se homens como Victor não construíssem a vida inteira deles em cima de raiva, orgulho e hierarquia, e depois chamassem os limites das mulheres de irracionais no momento em que isso começa a custar algo para eles. Eu desci um degrau da varanda, ficando quase na altura deles. Vocês continuam falando como se a Wintermere House fosse a tragédia, eu disse. Não é. Um espaço atrasado pode ser refinanciado, refeito, vendido, ou até perdido. Dói? Sim. É o fim? Não. A verdadeira tragédia é que a única coisa forte o suficiente para fazer essa família me ouvir foi exposição financeira. Não foram lágrimas. Não foi distância. Não foram anos. Não foi humilhação. Foi dinheiro. Lauren limpou o rosto e sussurrou. Me desculpa. Dessa vez, eu acreditei que ela quis dizer aquilo. Pelo menos em parte. Mas sinceridade não é a mesma coisa que ser suficiente. Eu sei que talvez você esteja arrependida, eu disse para ela. Mas eu ainda vou embora. Robert deu um passo à frente. A voz mais áspera agora, menos controlada. Claire, não faz isso. Não transforma um feriado ruim em algo permanente. Eu quase admirei a forma como ele colocou isso. Um feriado ruim. Como se o Natal tivesse criado o problema, e não revelado. É permanente porque sempre foi constante, eu respondi. O Natal só foi o exemplo mais claro. Vocês me transformaram na conveniência da família. A pessoa que resolve tudo, e que pode ser desrespeitada, porque vocês achavam que competência significa aguentar tudo. Vocês ficavam perguntando o que tinha de errado comigo. Quando a pergunta certa era o que tinha de errado com esse arranjo. Então eu disse a parte que eu sabia que ele ia odiar mais porque não era emocional, era fato. Eu documentei tudo no projeto. Cada aviso, cada problema de código, cada vez que eu recomendei atrasar e você quis acelerar. Cada correção que eu fiz depois do horário porque você prometeu prazo antes de garantir que estava dentro das normas. Se alguém questionar minha saída, eu estou coberta profissionalmente, legalmente e eticamente. Então, se vocês vieram aqui achando que pressão, volume ou culpa de família iam me fazer voltar atrás. Da próxima vez, economizem a gasolina. A expressão do Robert quebrou. Não virou arrependimento, não completamente. Virou medo. Medo de verdade.
Aquele tipo que aparece quando alguém percebe que a outra pessoa se preparou exatamente para o momento que ele achava que nunca ia acontecer. Denise olhou de novo para o documento e perguntou, com um tom mais baixo. Então, não tem mesmo nada que a gente possa dizer? Eu respondi com mais honestidade do que ela merecia. Vocês podiam ter dito isso anos atrás. Podiam ter dito no jantar. Podiam ter dito em janeiro, antes das licenças, antes da revisão do banco, antes dessa conversa aqui na varanda. Podiam ter dito, Claire, a gente foi cruel. A gente sabe que não era brincadeira. A gente vive usando você, e isso precisa mudar. Mas vocês não disseram. Vocês vieram aqui porque algo caro começou a quebrar. Ela baixou os olhos. Aquele pequeno gesto me trouxe mais satisfação do que eu esperava. Robert estava respirando mais pesado. Você é minha filha, ele disse de novo. Mas agora já não soava como autoridade, parecia mais um pedido que ele nem sabia direito como fazer. Isso devia significar alguma coisa. Eu assenti, uma vez. Significa. É por isso que dói. Mas ser sua filha não significa que eu tenho que continuar disponível para me apagar por você. Eu deixei o silêncio ficar. E então disse uma frase que eu sei que vou carregar comigo pelo resto da vida. Respeito não é presente de Natal. É o preço mínimo para fazer parte da minha vida. Ele fechou os olhos por um segundo. Lauren começou a chorar de novo, bem baixinho. Victor passou a mão na nuca, de repente super interessado na minha caixa de correio. Denise parecia alguém que, pela primeira vez, estava sendo obrigada a se olhar no espelho, quando esperava ser atendida. Por um momento estranho, meio suspenso. Nenhum deles parecia poderoso. Eram só pessoas no frio, aprendendo que ter acesso a mim sempre foi um privilégio que eles confundiram com direito. Eu tirei mais uma folha da pasta e entreguei pro Robert. Não era um documento legal. Era pessoal. Uma página simples, com tópicos, datas, eventos, frases, e as consequências diretas. Jantar de Natal. O projeto do espaço de casamento. O início da obra. Meu jantar de premiação. Comentários em brunch de família. E depois de cada um, uma linha curta. O que eu aprendi com isso? Eu só sou bem-vinda quando sou útil. No final da página, eu escrevi: não me procure para discutir minha memória. Viva com a sua. Ele leu metade, e parou. A mão dele tremeu uma vez. Não sei se era raiva, vergonha, ou choque de ver anos de crueldade casual organizados ali, em preto e branco. Provavelmente tudo junto. Eu subi de volta ao degrau da varanda. Essa conversa acabou, eu disse. Se surgir alguma questão formal do projeto, seu advogado fala com o meu. Qualquer outra coisa vai ser ignorada. Robert parecia que ainda queria dizer algo. Mas o que restava nele finalmente encontrou uma porta fechada. Denise foi a primeira a se virar. Victor foi logo atrás. Lauren ficou um pouco mais, só o suficiente para sussurrar, sem voz. Me desculpa. Eu assenti para ela. Dei esse pequeno gesto de misericórdia. Mas não dei perdão. Ainda não. Talvez nunca. Robert ficou um segundo a mais que os outros. Você vai se arrepender disso, ele disse. Mas nem ele parecia acreditar mais. Eu olhei para ele e respondi. Não. Eu vou sentir o luto. É diferente. Então eu entrei, e fechei a porta. Eles ainda ficaram ali por mais um minuto. Eu observei pela janela lateral, sem deixar que me vissem. Robert apoiou a mão no corrimão, como se precisasse se segurar. Denise tocou no braço dele, e ele se afastou. Victor disse algo mais ríspido. Lauren foi em direção ao carro com as duas mãos cobrindo o rosto. Os quatro vieram até ali para recuperar uma filha, uma sobrinha, uma consultora, uma rede de segurança, uma solução fácil. Foram embora com papéis, silêncio, e 3 horas de estrada para encarar as consequências de terem me subestimado. Eu queria poder dizer que eles mudaram de um dia para o outro. Eles não mudaram. Consequências de verdade quase nunca são cinematográficas depois que a porta se fecha. Elas são mais lentas, mais humilhantes, e mais caras.
2 semanas depois daquela conversa na varanda, eu soube por um contato antigo do projeto que a Wintermere House perdeu a revisão do banco, e também as condições de financiamento preferenciais. A abertura foi adiada por tempo indeterminado. Um investidor saiu. Outro exigiu reestruturação. Robert teve que colocar à venda uma propriedade no lago, aquela que ele sempre dizia que ficaria na família para sempre. O dinheiro que Denise investiu ficou preso tempo suficiente para atrapalhar a expansão da loja dela. Victor, que tinha garantido parte de um contrato com fornecedores através de outra empresa, teve que explicar números bem desconfortáveis para pessoas que ele fazia questão de impressionar. Nada disso aconteceu porque eu sabotei eles. Aconteceu porque eu parei de proteger a irresponsabilidade deles com trabalho não pago, e com uma credibilidade que eles nunca valorizaram até perderem. Lauren me enviou 2 cartas escritas à mão no mês seguinte. Não foram mensagens. Não foram emojis. Cartas de verdade. A primeira era mais sobre dor. A segunda foi melhor. Mais específica, mais responsável. Ela reconheceu momentos em que se beneficiou do meu silêncio. Admitiu que se escondia atrás do papel de filha fácil, enquanto eu carregava o de difícil, útil, exagerada. Eu não respondi na hora. Mas guardei as 2 cartas. Isso já dizia muito. Denise nunca escreveu. Victor mandou um e-mail, através do advogado, perguntando se um documento antigo de código podia ser esclarecido para registro. Foi direto pro meu advogado, como combinado. Robert não mandou nada depois daquele dia na minha porta. O silêncio dele foi a coisa mais próxima de respeito que eu já recebi. E eu comecei a dormir melhor. Não de imediato, mas aos poucos. A primeira semana foi estranha. Como sair de um lugar fechado depois de anos respirando ar pesado. Eu pegava o celular no impulso de me explicar, de resolver tudo, de restaurar uma paz, que, na verdade, eu nunca tive. Mas esse impulso foi diminuindo. Eu aceitei trabalhos que tinha adiado. Viajei para Boston para revisar a reforma de um tribunal, e em algum momento, entre visitas técnicas e café no quarto, percebi uma coisa. Fazia semanas que ninguém zombava do meu trabalho. Ninguém me fazia uma pergunta técnica sem também perguntar como eu estava. Ninguém transformava minha competência em obrigação. A paz pode parecer estranha, quando o caos passou anos sendo chamado de família. Um mês depois, a Tessa foi lá em casa de novo, com comida, e perguntou se eu achava que tinha sido dura demais com eles. Eu pensei com honestidade, porque essa pergunta merece isso. Não, eu disse. Acho que eu demorei. E isso é o que eu quero que qualquer pessoa que esteja ouvindo entenda. Ir embora nem sempre significa bater a porta com raiva. Às vezes significa olhar para a estrutura da sua vida, e admitir que ela não é segura, não importa quem construiu. Às vezes, a forma mais forte de vingança não é humilhar, gritar, ou expor em público. Às vezes, a melhor resposta é simplesmente parar de oferecer sua inteligência, seu tempo, seu carinho, seu esforço, e seu acesso, para pessoas que só dão valor a tudo isso quando já não conseguem mais alcançar. A lição que eu levei daquele Natal não foi que família não importa. Foi que família sem respeito vira teatro, e sempre tem alguém escolhido para ser o sacrifício. Durante anos, eu achei que aguentar tudo me tornava uma pessoa melhor. Achei que entender os defeitos dos outros me tornava nobre. Achei que ser útil, um dia, ia me trazer segurança. Não trouxe. O que trouxe foi limite. Distância. Registro. E saber dizer não sem deixar espaço para negociação. Eu não precisei do meu pai concordar que eu estava ferida, para parar de sangrar. Não precisei da minha tia validar minha memória, para ela ser real. Não precisei do arrependimento tardio da minha irmã, para continuar me oferecendo como ponte enquanto todos passavam por cima de mim fingindo que eu era o problema. Então foi isso que aconteceu, 2 meses depois daquele Natal. Meu pai veio até a minha casa esperando acesso, pressão, e talvez mais um resgate. Mas, em vez disso, ele aprendeu a diferença entre ter um laço de família, e ter direito sobre alguém. Aprendeu que a filha que ele tratava como segunda opção, tinha se tornado, em silêncio, a única adulta ali que entendia consequências desde o começo. E ele aprendeu isso tarde demais. Se tem uma coisa que eu quero deixar com você, é isso.
Quando as pessoas mais próximas de você fazem você se sentir invisível, ir embora não é crueldade. É respeito próprio em ação. Você não precisa ficar onde só lembram de você quando precisam. Você não precisa perdoar sob pressão para provar que é uma boa pessoa. E você não precisa continuar sentando numa mesa onde a sua dignidade é servida em pedaços, para os outros. Às vezes, a coisa mais importante e até salvadora que você pode fazer é se tornar indisponível para quem só te valorizou quando sua ausência começou a custar caro. Se você estivesse no meu lugar, você ficaria ou iria embora? Comenta só uma frase. Eu ficaria ou eu iria embora. Na minha visão, essa história não é só sobre vingança. É sobre enxergar a verdade, depois de anos de desrespeito silencioso. O que mais me marcou foi que a Claire não explodiu. Ela só parou de deixar usarem ela, enquanto fingiam que eram família. E isso tornou a decisão dela mais forte, mais inteligente e mais significativa. Às vezes, a resposta mais poderosa não é a raiva. É a distância e o respeito próprio. E você? Se sua própria família te tratasse assim por anos, você perdoaria ou iria embora?